Meus irmãos e minhas irmãs, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sempre lembrando que o propósito primeiro do Senhor é nos levar a uma libertação completa. Salvação é um sinônimo de libertação. E como que nós alcançamos essa libertação? Como que nós alcançamos essa visão? Através do conhecimento. A palavra de Deus, ela diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra do Senhor. E neste momento nós vamos começar a estudar sobre um assunto que é de suma importância, e ele é um dos alicerces da nossa fé, para que a nossa convivência com o Senhor Deus possa ser uma convivência abençoada, sem barreiras, sem dificuldades, para que a graça maravilhosa do Senhor possa ser derramada abundantemente sobre nós. O assunto é sobre santificação. Paulo, na carta aos Hebreus, no capítulo 12, versículo 14, ele diz assim: sem santificação, ninguém verá o Senhor. Irmãos, é uma palavra objetiva, direta. Sem essa transformação de vida, ninguém vai poder ver o Senhor. E o objetivo de todo aquele que crê é um dia se encontrar com Ele. Ao passarmos por essa vida, ao término dela, a nossa esperança é o quê? Encontrar o Senhor na glória, para podermos viver uma vida eterna com Ele. No momento que nós tivemos um encontro com o Senhor, e foi quando nós recebemos uma palavra da parte de Deus, e essa palavra naquele momento ela teve um efeito transformador, porque ela abriu o nosso entendimento, nossa percepção das coisas espirituais, ela tocou nos nossos sentimentos também, para uma aproximação, e a partir dessa ação de Deus, foi gerada em nós a fé, e uma fé que não é nossa, é uma fé de Deus, porque a fé é um dom, e essa fé, ela deu respaldo, testificou aquela palavra que nós ouvimos, e a partir daí, nós fomos selados pelo Espírito Santo. Até aquele momento do toque do Senhor, até aquele momento que os nossos olhos estavam fechados, nosso entendimento ainda não tinha alcançado a salvação, nós estávamos separados de Deus e da sua aliança. Mas no momento, irmãos, que nós entendemos a palavra, o nosso coração se abriu, e nós, entendendo qual era a proposta que o Senhor estava nos apresentando, aceitamos o Senhor. Naquele exato momento, irmãos, aconteceu algo maravilhoso. Foi o momento em que o Espírito Santo de Deus passou a fazer morada nas nossas vidas. A partir daquele momento, nós fomos ligados a Deus. Nosso espírito estava separado de Deus e da sua aliança, ele foi ligado a Deus novamente, e nós passamos a ser habitação de Deus, casa do Senhor. Então, naquele momento, iniciou-se um processo, a partir daquele momento, iniciou um processo que se chama santificação, ou seja, de separação daqueles valores do mundo, agora para valores celestiais, apresentados através do conhecimento da palavra e sendo gerados através do Espírito Santo. Ele é quem, a partir dali, começou a nortear a nossa vida, nos guiar através da palavra, para que através do conhecimento nós pudéssemos alcançar os valores de Deus e pudéssemos começar a fazer uma reflexão, uma autoanálise e, com isso, uma mudança nos nossos valores, nossa visão de mundo, visão de Deus, para uma vida que começou a ser transformada. Esse processo se chama santificação. Se iniciou naquele momento, ele vai tendo a continuidade durante toda a nossa existência, se nós permitirmos, deixarmos o Espírito operar em nós, e só vai ser concluído no dia em que nós estivermos para sempre com o Senhor na ressurreição. Então, santificação nada mais é do que um sacrifício vivo. E o próprio apóstolo Paulo, ele traz na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículo 1 e 2, uma palavra que esclarece sobre esse assunto. Vamos fazer a leitura dela. Diz assim: rogo-vos, pois, irmãos,
pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aqui, irmãos, o Senhor fala de uma nova vida, de uma nova experiência. Ele fala de um sacrifício vivo. O que nós precisamos entender é que nós devemos ser esse sacrifício vivo. Não mais como no passado, que a gente vai falar um pouco agora, o sacrifício de animais, o sacrifício das ofertas, mas a nossa vida deve ser um sacrifício vivo, deve ser uma oferta a Deus, no sentido de nós não nos deixarmos mais ser guiados pelo nosso eu, pelo nosso modo de pensar, de sentir, mas sim se deixar levar, guiar pelo Espírito Santo por uma nova caminhada, por uma nova trilha, do qual vai nos levar um dia ao encontro glorioso com Ele. Nós vamos falar um pouco sobre o livro de Levítico, vamos dar uma passada, uma passada rápida, para que nós possamos entender onde está a origem dessa palavra que foi trazida por Paulo, onde estão os fundamentos dela na palavra de Deus. No livro de Levítico, do capítulo 1 até o capítulo 6, completo, e no 6, nós vamos estudar do versículo 8 ao versículo 13. Esse livro, o livro de Levítico, na tradição judaica, eu digo tradição, nós vamos nos reportar lá atrás, na época dos fariseus, quando se iniciavam os estudos da Torá, normalmente começavam-se esses estudos, o menino com 5 anos de idade. Com 5 anos de idade já ingressava, na escola para aprender da Torá. E o primeiro livro que ele tomava conhecimento, que ele começava a estudar, era o livro de Levítico, que trata dos holocaustos. Esse é o primeiro livro, era o primeiro livro que era estudado. Era considerado o mais importante da Torá, irmãos, porque ele traz a base, os fundamentos da santificação que Deus requer do seu povo. Ele era usado também como manual para a formação dos sacerdotes. Ele traz ensinamentos profundos sobre santidade. Esse livro, ele trata das bases, dos fundamentos da aliança que Deus estava estabelecendo com o seu povo. E norteava o caminho de aproximação do homem com o eterno, com Deus. Ele mostrava o caminho, era trazida a luz, a iluminação, para que através do ensino do livro de Levítico, ele pudesse se aproximar do Senhor, para uma vida mais consagrada, uma vida mais próxima de Deus. Esse livro representa um manual de santidade para todo aquele que crê. Infelizmente, nós percebemos que nos dias de hoje, ele é muito pouco lido e estudado nas igrejas. Ele tem sido colocado até em segundo plano. O apóstolo Paulo, ele diz que a lei como um todo, a Torá, ela representa as sombras das coisas futuras. O que ele queria dizer com isto? Ele queria dizer que no futuro haveria uma maior compreensão e iria se completar aquilo que não estava muito claro naquele momento. Então, quando nós estamos estudando os holocaustos, a lei do holocausto, nós temos que ter uma visão de futuro para aquilo que ia acontecer lá na frente e que se concretizou, se consumou com a entrega do Senhor Jesus lá na cruz do Calvário, a oferta perfeita. Irmão, quando falamos de santidade, nós precisamos entender que a todos que se aproximam do Senhor, Deus vai requerer uma santidade. Mas a santidade que Deus vai exigir de nós, ela vai ser proporcional à nossa aproximação. Mas como é isso, pastor? Vou te explicar. Na época
No passado lá, existia o templo, existia a nação judaica estabelecida, a cidade de Jerusalém ali como a capital do Estado judeu. Naquela época, o lugar mais santo era onde Deus habitava, no templo. Ali era o lugar mais santo. É lá no interior, lá no Santo dos Santos. Lá dentro é o lugar mais santo. Então, como que Deus requeria uma santidade daqueles que trabalhavam ali nos trabalhos do templo? Era proporcional. Por exemplo, o sacerdote tinha uma exigência menor do que o sumo sacerdote. O sacerdote tinha que ter um grau de santificação maior do que o sacerdote. E o sacerdote era maior do que o levita. E o levita acima do povo. Então era proporcional. Então você e eu, que nos aproximamos do Senhor, estamos caminhando nessa jornada. Se você tem um chamado, tem um dom, tem um talento, tem um ministério, Deus vai requerer de nós, irmãos, uma santificação muito maior do que aqueles que receberam menos. E a palavra de Deus diz que aquele que mais for dado, mais vai ser cobrado. E não só no sentido das vidas que trabalham no templo ou que servem o Senhor hoje nos serviços do Senhor. Naquele tempo, lá naquele local, por exemplo, quem morava próximo ao templo, ali nas imediações do templo, exigia-se uma santidade maior do que, por exemplo, quem morava na Galileia. Geograficamente também tinha uma diferença. Então, irmãos, nós precisamos meditar nisso. Se você tem se aproximado do Senhor, se você tem buscado ao Senhor, se você deseja ter uma intimidade maior, deseja ver a glória de Deus, quer ver com que na sua vida aconteçam todos esses sinais e que você participe de toda essa aliança e receba todas essas bênçãos, se você tem esse desejo, meu irmão, minha irmã, Deus vai requerer de você uma santidade muito maior. E quando eu digo santidade, é uma separação da vida secular para a espiritual. É uma visão, uma prática muito mais alinhada aos princípios do Senhor do que uma vida que simplesmente assiste os cultos ou está iniciando na fé. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, Deus tem requerido de nós esse entendimento. Nós precisamos conhecer melhor o Senhor. Com relação aos sacrifícios, eles demonstravam, apontam para o quê? Tudo tem um simbolismo, tem uma razão de ser. Quando Deus estabeleceu aquelas regras ali, no sentido de ofertar alguma coisa, oferta pelo pecado, ou oferta voluntária de agradecimento pela graça, por um favor de Deus, o que Deus estava requerendo através dessa ação, na realidade era uma aproximação do seu povo com Ele. Então, o objetivo primeiro e primário do sacrifício, dentro da visão de Deus, era fazer com que o seu povo se aproximasse mais a Ele, estivesse mais dependente dEle, caminhasse com mais intimidade e com mais dependência do Senhor. Essa era a vontade do Senhor. Então, o objetivo primeiro era uma aproximação com o Senhor. Quando nós vamos estudar etimologicamente as palavras, a palavra sacrifício vem de uma palavra hebraica chamada korban, que tem uma raiz, né, da palavra aproximação, que é kiruv. Então, o objetivo primeiro do sacrifício era, através do sacrifício, gerar uma aproximação, trazer o seu povo para próximo dele, né? Moisés, por exemplo, recebeu uma palavra da parte do Senhor. O Senhor deu uma palavra nesse sentido a ele, que está registrado em Êxodo 25:8. O que o Senhor falou com ele naquele momento? Vamos consultar a palavra. Êxodo 25:8. E me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Aqui o Senhor já deixou explícito que o desejo dele era que fosse construído um santuário para que ele pudesse habitar no meio dele.
essa sempre foi a vontade do Senhor, o desejo dele, que pudesse ser criado condições para que ele pudesse habitar no meio do seu povo. Quando nós nos aproximamos do Senhor, no ato da nossa conversão, a partir dali começa o processo de santificação. A santificação, ela é processual. A santificação, ela é contínua. Ela começa, conforme nós falamos, quando nos convertemos e vai, se nós deixarmos, permitirmos, sendo realizada através de uma ação do Espírito Santo, todos os dias da nossa caminhada até o término dela, né? E na ressurreição nós vamos receber a bênção completa, quando seremos totalmente transformados e seremos como Ele é. Então, nós precisamos entender, ter um entendimento bem claro do que seja salvação. O apóstolo Pedro, ele foi comissionado pelo Senhor a trazer a primeira palavra publicamente como igreja. Está registrado no livro de Atos, no capítulo 3, 19. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para serem cancelados os vossos pecados. Irmãos, aqui nós podemos extrair uma lição. Qual é o primeiro passo que o apóstolo aqui nos ensina? Primeiro, arrependei-vos, pois, e convertei-vos. O segundo, então, o primeiro passo é o arrependimento. Arrependimento nada mais é do que chegarmos diante do Senhor e confessarmos a Ele que nós somos pecadores. Nós nascemos em pecado, nós vivemos em pecados, nós andamos fora da aliança de Deus até a nossa conversão. É reconhecermos essa realidade, que nós estávamos afastados de Deus, fora das promessas do Senhor, e confessarmos nossos pecados, e pecados, eles têm nome e sobrenome. Nós temos que confessar a Ele, porque Ele é fiel e justo para nos perdoar. Esse é o primeiro passo, que é um ato, uma questão de decisão. Eu vou confessar a Deus o meu pecado, e eu tenho para mim a plena convicção de que Deus vai me perdoar, através do sangue de Jesus, Ele vai me justificar, e através da graça Ele vai me santificar. Esse é um ato que depende unicamente da nossa vontade, de uma decisão. Ela é tomada quando nos convertemos. E a partir desse momento, começa um processo de conversão. A palavra converter quer dizer sair de uma situação para outra, fazer algo que é diametralmente oposto. Se eu ia para um sentido, eu passo a ir para o outro. Se eu fazia de uma forma que não agradava a Deus, agora eu faço de uma maneira contrária que vai agradá-lo, né? Então é um processo, e esse processo ele vai se iniciar no momento da nossa conversão e vai sendo conduzido pelo Espírito Santo. Por isso você precisa ouvir aquilo que o Espírito Santo fala na igreja, fala com você, e você precisa deixar ser conduzido por ele, por esse caminho dessa vida que é uma escola, né? Para que através do conhecimento e através da fé gerada através do conhecimento da palavra, Deus possa começar a transformar o seu caráter, transformar você numa vida santa, numa vida diferente do que era. Então, a conversão é o segundo passo, para que então se alcance o refrigério. Irmãos, nos dias de hoje, o que nós temos percebido na grande maioria das pessoas que buscam o Senhor? A grande maioria vem em busca de uma solução imediata. Vem buscar aquilo que aflige. É um problema no casamento, financeiro, saúde, são os 3 pilares que mais afligem as pessoas. Quando a proposta do Senhor é muito maior do que dar uma resposta dessa. O próprio Senhor ensinou, né? Se nós quisermos o Senhor só para essa vida, seremos os mais miseráveis dos homens. Então, nós precisamos entender que o Senhor, Ele tem a solução para todos os problemas, cuja raiz é o pecado. Então, quando nós reconhecemos o pecado, nos convertemos, deixamos de pecar e começamos a fazer aquilo que é a vontade de Deus, automaticamente, aquilo que está nos atingindo, que é fruto do pecado e das alianças malignas, vão ser quebradas. Então, é um caminho inverso. Buscar primeiro o Senhor, o Reino de Deus, para que as outras coisas possam ser
acrescentados. A gente vê que é uma inversão de valores. Até nas pregações dos púlpitos. Estão se pregando muito para esta vida. São propostas para vencer esse mundo. São propostas para alcançar a graça, para satisfazer as necessidades humanas. E não se voltando para a eternidade com Deus, para aquilo que vai permanecer para sempre. Vamos voltar um pouco no tempo, lá atrás, na época do Senhor Jesus. Na época que o Senhor se apresentou a Israel, ele começou com uma nova proposta de valor, e qual era? Jesus, ele pregava a palavra, era uma palavra de esclarecimento, cujo objetivo era levar o homem ao conhecimento da sua condição de pecador, da necessidade da graça do Senhor, da justificação, né? O que a nação judaica, sendo representada pelo Sinédrio, lá pelos doutores da lei, fizeram? Rejeitaram. Eles rejeitaram o Senhor. Por que aqueles para os quais ele veio, como resposta de Deus completa, foi rejeitado? Foi rejeitado. Por quê? Porque eles entendiam que o problema deles era Roma. Eles olhavam para Roma que era o problema, que escravizavam eles. E não olhavam para aquele que estava mostrando que o problema maior não era Roma, mas sim o que levou Roma a dominá-los, que foi o afastamento de Deus, que foi a desobediência, que foi o pecado. Então Jesus trazia a solução completa para eles, e eles rejeitaram, porque eles queriam o quê? Se libertar do problema que estavam vivendo, mas não da origem do problema, que foi o afastamento de Deus. E assim eles rejeitaram a Cristo e foi feito aquele julgamento, aquela condenação daquela maneira. E muitos hoje estão rejeitando a Cristo. Muitos, quando ouvem a palavra e entendem que precisam mudar, preferem, de repente, um caminho, buscar um atalho, um caminho que entendam que seja mais fácil, né? Através só de uma oração, de uma campanha, sem uma mudança radical de vida. Irmãos, sem transformação nós não vamos ver o Senhor. Sem uma vida totalmente moldada pelo Espírito Santo, nós não vamos ter o tempo do refrigério. E essa é a proposta do Senhor. Nos libertar de tudo que nos prende para uma nova vida. A grande maioria das pessoas que nós conversamos no dia a dia, trocamos ideias, elas sempre se apresentam como se tivesse um retrovisor. Sempre falando dos seus problemas atuais, cuja origem está no passado. E não conseguem olhar para o momento que estão vivendo. Eu ouvi certa vez uma frase interessante. Dizia assim, as pessoas atribuem o seu problema, o problema de hoje, atribuem como razão do que aconteceu lá atrás. E não conseguem resolver o futuro. Eu olho que a solução é o futuro. Então o problema é o passado e a solução está no futuro, quando a resposta tem que ser hoje. Hoje é o dia de tomar uma decisão, de olhar para o passado e ver aquilo que foi ruim, fazer uma autoanálise, um estudo, né, e ver o que pode ser modificado hoje. Aquilo que foi bom ser aperfeiçoado, mas uma visão para frente. É isso que o Senhor está propondo. Uma caminhada olhando para frente, para o alvo, para a eternidade. Para uma vida bem diferente. Nós podemos ter essa bênção, irmãos. Que é o quê? Sermos libertos desse peso que a vida muitas vezes nos impõe, né? Dessa cegueira de que os nossos problemas, eles foram gerados pelo nosso desconhecimento de Deus, gerados pelo nosso afastamento de Deus. E hoje nós temos a solução em Cristo Jesus. Voltando para o livro de Levítico, agora no capítulo 6, a partir do versículo 8, de 8 a 13, nós vamos estudar um pouquinho aqui esses versículos para que nós possamos caminhar para a finalização do nosso estudo. O título é a Lei do Holocausto. Diz assim, a partir do versículo 8 do capítulo 6. Disse mais o Senhor a Moisés, dá ordem a Arão e a seus filhos, dizendo, esta é a lei do holocausto. O holocausto ficará na lareira do altar toda a noite até pela manhã, e nela se manterá aceso o fogo do altar. O sacerdote vestirá a sua túnica de linho e os calções de linho sobre a pele nua, e levantará a cinza quando o fogo houver consumido o holocausto sobre o altar,
e a porá junto a este. Depois despirá as suas vestes e porá outras, e levará a cinza para fora do arraial, ao lugar limpo. O fogo, pois, sempre arderá sobre o altar, não se apagará, mas o sacerdote acenderá lenha nele cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Amém? O 9 diz assim: dá ordem a Arão e a seus filhos, dizendo: esta é a lei do holocausto. O holocausto ficará na lareira do altar toda a noite até pela manhã, e nela se manterá aceso o fogo do altar. Aqui no versículo 9, havia uma ordem explícita de Deus de que toda noite deveria ser preparado ali o holocausto. Ele era preparado, o fogo estava aceso, né? E ele ficaria queimando até de manhã. Como nós aprendemos, né? A lei do holocausto, ela é uma figura, traz uma representação daquilo que iria acontecer e se consumar no futuro, né? No caso, nós aprendemos que o holocausto hoje, que Deus está requerendo, não é mais um animalzinho, como era no passado, e sim as nossas próprias vidas. Nós é que somos hoje a oferta que Deus requer. Ele está requerendo de nós uma oferta. E qual é a oferta? Nossa própria vida, como a gente já aprendeu, né? Então, como que nós vamos ofertar a Deus algo que Ele venha se agradar? Como? Através do quê? Da nossa intimidade com o Senhor. Através da nossa submissão a Deus. Lembrando que nós começamos essa experiência lá atrás, quando fomos tomados pelo Espírito Santo, quando Ele passou a fazer morada nas nossas vidas. Você se lembra do primeiro amor? Dos primeiros passos, aquele momento maravilhoso que foi o início da sua caminhada? Então, para muitos, infelizmente, depois de um tempo, esse fogo ele vai diminuindo. Já vai ficando muito sufocado com as cinzas, com as coisas que vão acontecendo. Mas a proposta do Senhor é que nós venhamos a viver uma experiência nova a cada dia, irmãos, a cada momento. E a cada dia, esse fogo que começou a arder em nós, vem incendiar todo o nosso ser, toda a nossa alma. E vem estar ardendo, queimando em todo momento. Porque hoje nós somos chamados para isso, para um sacerdócio. No livro de Apocalipse, capítulo 1, versículo 6, ele diz que hoje nós somos, né, sacerdotes do Altíssimo. É uma das representações da igreja como sacerdote. Então, nesta hora que nós estamos vivendo, no dia de hoje, nós temos que manter acesa essa chama do altar. O nosso coração tem que estar desejoso de Deus. A nossa mente tem que estar impregnada com a palavra dele. Nós temos que lutar todos os dias para que esse fogo ele venha arder sempre, que nada venha impedir que a glória de Deus se manifeste na nossa vida, que nada venha impedir que a alegria do Senhor esteja invadindo nossos corações, que nada possa impedir que nós estejamos sendo ativos na presença do Senhor, cumprindo o nosso chamado. Irmão, esse texto aqui, ele é maravilhoso, ele fala de uma continuidade. O fogo tinha que arder sempre, todos os dias. E aqui, a partir do versículo seguinte, do versículo 10, ele diz assim, que o sacerdote, de manhã, ao amanhecer, ele vestiria a sua túnica de linho, seus calções de linho sobre a pele nua, e levantaria a cinza do fogo que houvesse consumido o holocausto do altar, e poria ao lado dele. O que o Senhor está querendo dizer com isso? Ele está dizendo que os sacerdotes que somos nós diariamente, aquela pela manhã, deveria fazer o quê? Se vestir com roupas de linho. O sacerdote usava por baixo da túnica calções de linho. E quem olhava de fora não percebia, não dava para ver a roupagem de linho que ele tinha. Biblicamente, o linho, ele representa a pureza, representa a santidade, a separação, a santificação. Irmão, a santificação é algo interior, não é exterior. Nós nos apresentamos santos com as nossas roupas, com os nossos gestos,
forma de falar. Não, a santificação, ela é algo, ela é real no sentido que é uma demonstração da glória de Deus em nós. O semblante é diferente, a voz é diferente, a palavra é diferente, as ações são diferentes. Então aqui o texto diz que todos os dias ele se vestia com aquelas roupas, que é a roupa da santidade, nós temos que nos revestir da santidade do Senhor todos os dias, e todos os dias nós temos que buscar uma santificação. Aqui o que eles faziam todos os dias? Retiravam as cinzas. Cinza eram os dejetos, aquilo que foi queimado, aquilo que fez parte do holocausto. Nossa vida é a mesma coisa, irmãos. Todos os dias temos que tirar as cinzas daquilo que não serve para mais nada, daquilo que só prejudicou, que só atrapalhou, que impediu essa glória de Deus, essa alegria do Senhor, essa paz interior. Todos os dias, irmão, nós devemos nos apresentar diante de Deus e fazermos uma autoanálise, como Davi fez certa vez e disse: Senhor, vê se há em mim algum caminho mau, me corrige pelo caminho eterno. Irmãos, a consagração e reconsagração é diária, todos os dias. Ao amanhecer, nós devemos nos colocar diante de Deus, agradecer a Ele o novo dia, a noite que passamos, consagrar um novo dia a Ele, para que Ele vá conosco, para que tenhamos paz. Irmãos, eu me lembro de um testemunho que eu ouvi, e ele era basicamente assim. Tinha um pregador do Evangelho que ele vivia de cidades em cidades pregando o Evangelho do Senhor. E esse homem era muito usado por Deus, não só na palavra, pelo poder da palavra que ele pregava, que ele tinha uma experiência profunda com Deus, mas nas suas ações. Era um homem que, quando ele orava por cura, vidas eram curadas instantaneamente. Quando ele repreendia o mal cessava e era expulso na hora, de uma maneira tremenda. E isso fazia parte do seu dia a dia, do seu ministério, das suas viagens. E o que chamava a atenção nele também é que, às vezes, ele orava por vidas, pessoas e localidades distantes dele. E Deus operava longe os milagres, os sinais. Isso chamou a atenção de uma vida. E um dia ela chegou para ele e falou assim: meu irmão, tira uma dúvida, eu vejo que você é muito usado por Deus, muito poder, não só aqui, junto com a gente, mas fora também, quando você ora à distância, em cidades longe, você ora por cura, vidas são curadas, em cidades longe, são libertas. Responda uma pergunta: você deve orar muitas horas por dia, né? Muito tempo. Ele falou: não, você se engana, eu só oro uma vez por dia. Pô, uma vez por dia só? Não é. Mas como assim? Quanto tempo? Aí eu começo quando eu levanto, eu só paro quando eu deito. E a pessoa ficou olhando assim. Não é que ele ficava de joelhos o dia inteiro, ninguém vai ficar de ajoelhado o dia inteiro. Ele iniciava o dia de joelhos, orando a Deus, e depois, ao levantar-se, ele passava o dia inteiro com essa chama acesa no seu altar, com essa alegria, com essa fé, com essa esperança no Senhor. E esse exemplo, esse testemunho serve para nós. Nós temos que andar o tempo todo com o Senhor, andar em espírito para não satisfazer as necessidades da carne. Então, santificação é esse processo. E aqui nesse versículo, quando ele fala nesse sentido, é que todos os dias, irmãos, nós temos que reconsagrar a nossa vida. Ontem foi uma bênção, glória a Jesus. Foi um dia que tivemos tribulações, dificuldades, glória a Deus, vencemos. Hoje é um novo dia, uma nova proposta de valor. Olhar para frente, para o novo que o Senhor tem. Viver hoje experiências maiores do que a de ontem. Procurar hoje estar mais preparados do que estávamos ontem, para vivermos uma experiência maior com o Senhor, né? Dando continuidade, e depois ele, no versículo 11, ele despia suas vestes e colocava outras e levava as cinzas para fora do arraial ao lugar limpo. Aqui está dizendo que ele não transportava aquelas cinzas com a mesma roupa que ele estava usando ali, no ato ali da oferta ao Senhor.
Isso quer dizer o seguinte, que nós temos que tomar muito cuidado para não deixar que as cinzas, que o passado, que as coisas ruins que aconteceram com a gente, aquilo que já foi queimado, já fomos libertos. Meu irmão, você precisa estar liberto, minha irmã. O servo de Deus, a serva de Deus, que entende o que é libertação, levanta liberto todo dia. O passado já passou. O que foi bom, glória a Jesus. O que não foi, Deus é poderoso para mudar. Ele não muda o passado, mas Ele muda o presente. Te dá uma esperança de futuro. Essa é a nossa proposta. Então, todos os dias, nós temos que levantar com nosso altar edificado, com o fogo ardendo, com a convicção que nós já vencemos até ali, e Ele vai perpetuar a sua obra até o dia final. Então, quem tem essa visão, é uma vida que consegue viver acima das circunstâncias, acima das tribulações do mundo, porque tem o Senhor. Tem aquele que tudo pode, que tudo vê. Amém, queridos? E voltando aqui ao texto, o texto diz que é bom enfatizar que ele trocava as vestes, colocava outros e transportava para um lugar bem longe, fora do arraial. Irmãos, quando a gente se liberta de alguma coisa que é ruim, tem que lançar para longe. Para longe. Não é para ficar olhando, não. Ela estava do lado do altar durante a queima. A partir do momento que você ora, que você entrega, que você recebe uma oração, lança longe as cinzas. Lança longe tudo que te fez mal. Toma posse da tua bênção. Toma posse do teu milagre. E volta para a presença do Senhor rápido. E você vai acender novamente a lenha do altar. Aqui de manhã, pela manhã, já começava de novo. Era um processo contínuo. Diariamente eram feitas as ofertas. No novo dia começa a queimar de novo. Começa esse trabalho que o Senhor tem proposto para nós. Irmãos, no estudo do Holocausto, nós vamos ver basicamente dois tipos de ofertas. Uma pelo pecado voluntário e a outra ofertas pacíficas que eram feitas por agradecimento. Então, de duas formas o povo se aproximava de Deus. Uma é para pedir perdão, reconciliação, e outra para agradecer as graças, o favor, as ofertas voluntárias. Então, nós que temos essa chama acesa, que o altar está restaurado, nós devemos nos aproximar sempre dessa forma. Sempre analisando a nossa vida, fazendo uma autoanálise, comparando com a palavra, para ver se estamos de acordo com ela, de acordo com o padrão divino, e também sempre ofertando a Ele a nossa vida. De que forma? Com agradecimento daquilo que Ele tem feito. E a melhor forma de agradecer é agindo, porque a nossa fé não é estática, nós temos que trabalhar para o Senhor. Deus tem nos dado bênçãos maravilhosas. Primeiro é a vida, condições de entender a palavra, de viver a palavra, tem nos dado o seu Espírito. Então, que tipo de oferta que nós podemos dar a Deus? Nosso tempo. Separar um tempo de qualidade para o Senhor. Ter um tempo, um momento no nosso dia, nós possamos estar na presença do Senhor. Estar orando, meditando na palavra, jejuando, buscando conhecê-lo melhor. Isso é primordial, irmãos. Nós precisamos ter mais tempo na presença do Senhor. Separarmos um tempo de qualidade, Nós também temos talentos. Deus tem nos dado talentos. Todos os talentos são sobrenaturais. Quantas vidas que têm um talento musical e não está exercendo na igreja? Quantas vidas têm um talento para pregar o Evangelho e não está pregando? Quantas vidas têm um talento de cântico? Tem um talento, mas não está devolvendo. Irmãos, tudo que não é ofertado, que não é dado pelo Senhor, é para ser usado. Porque um dia nós vamos ter que apresentar a Deus aquilo que Ele nos deu como ferramentas para a edificação da sua obra. Então nós temos que ter consciência que nós precisamos se apresentar diante de Deus e apresentar a Ele o nosso agradecimento, a nossa oferta, o nosso tempo, o nosso trabalho, a nossa dedicação, o uso das nossas vidas, irmãos. Também o louvor, a gratidão, ter um posicionamento de glorificação a Deus, de reconhecer que
Ele é tudo em todos, que Ele é o maior presente para nossas vidas, né? Também financeiramente, contribui para a obra de Deus. Muitas vidas têm muita resistência em dar um dízimo, uma oferta. Irmãos, tudo na vida é pago. Tudo é pago. Se for num Peste Pague, por exemplo, você vai pagar. Se você for num clube, você paga, uma viagem, tudo é pago. Então, por que a gente não pode ajudar a manter a casa de Deus? Manter ali, né, aquele local tão abençoado, agradável que Deus tem separado? E como que você vai mantê-lo? Através de nossas ofertas, nossos dízimos. Manter os ministérios que estão trabalhando ali ativamente. Quantas vezes estão na dificuldade, os ministérios estão lá orando, jejuando, visitando. Irmãos, então nós precisamos entender, Deus requer de nós uma oferta diária. Uma oferta voluntária. E a oferta maior é a nossa dedicação, a nossa doação, a nossa devolução, devolver aquilo que Deus tem nos dado. E para concluir, nós precisamos, irmãos, entender que o Espírito Santo que habita em nós, ele pode realizar algo muito maior que nós temos permitido a ele realizar até aqui. Deus pode nos levar muito além de tudo aquilo que nós já vimos, ouvimos e presenciamos. Você e eu somos um milagre vivo. Nós temos da parte de Deus todas as condições e todo o poder para que a glória do Senhor possa se manifestar. Você é uma vida, você que tem o Senhor, você que é selado pelo Espírito Santo, você tem uma palavra da parte de Deus que pode levar uma vida à salvação. Você pode ter uma palavra da parte de Deus que vai levantar o caído, o abatido, o desanimado. Você tem poder de Deus para libertar aquele que está oprimido, que está sendo influenciado pelo mal. Você deve ser um agente de Deus. Você é igreja do Deus vivo. E o Senhor está querendo nessa última hora, é que você e eu, que representamos a igreja, o que o Senhor está querendo nessa última hora, meu irmão, minha irmã, é que eu e você sejamos esses representantes da glória de Deus na terra. Que nós possamos entender que Deus é muito maior do que a nossa vida, que Ele é muito mais poderoso do que imaginamos para resolver todos os problemas da nossa vida. E de que forma? Através da nossa entrega total ao Senhor. Então, deixe Deus agir na sua vida. Nosso entendimento ministerial, para concluir, é o seguinte: nós precisamos a cada dia permitir o Espírito Santo nos conduzir na palavra para abrir o nosso entendimento. Para que, abrindo, Ele possa nos libertar dos conceitos, dos preconceitos, de tudo que nos embaraça, de tudo que atrapalha e às vezes impede uma caminhada firme, uma caminhada abundante na presença do Senhor. Deus não chamou você e a mim para sermos religiosos, mas para sermos filhos de Deus. Deus nos chamou para uma obra, ou seja, representá-lo na terra, sermos agentes de Deus para a salvação. Mas para que isso ocorra, você e eu precisamos primeiro ser libertos. Precisamos conhecer o Deus que nós servimos e o propósito que Ele tem com as nossas vidas. E você venha meditar mais na oferta, no holocausto, nesse ensino, que você venha meditar. Deixe Deus falar com você. Eu tenho certeza que Ele vai levar você por caminhos que você nunca imaginou. E vai abrir o seu entendimento, para que você possa entender com mais propriedade e profundidade a proposta que Ele tem para você. Deixe Deus trabalhar a sua vida e você vai se surpreender. Ele tem algo muito maior para você do que os valores dessa terra. Amém?